Seguimos em Brasília porque o principal líder do MST, João Pedro Stedley, anunciou que o movimento vai realizar invasões de terra em todos os estados brasileiros neste mês de abril. Berenice Leite chegando ao vivo com as informações pra gente. Oi, Berenice, boa noite. O que está sendo discutido em Brasília para se evitar essas novas invasões? Oi, Lívia, boa noite para você, para o Daniel, para todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Olha, aqui no Congresso Nacional, o Parlamento reage a esta informação, um vídeo que tem circulado do líder nacional do MST, o Movimento Sem Terra, onde ele promete novas invasões, principalmente intensificadas neste mês de abril, que é considerado, que vem sendo chamado então pelo MST, de Abril de Lutas. Este mês que promete, inclusive no dia de hoje, já temos registrado, então, já nas primeiras horas da manhã, o INCRA, né, o Instituto de Colonização da Reforma Agrária Nacional, foi invadido na cidade de Maceió, cerca de 1.500 manifestantes, inclusive. Agora há pouco, no Twitter do MST, eles, inclusive, reconheceram que faz parte, sim, do movimento, esta mobilização, então, e que, inclusive, permanecem lá esses 1.500 manifestantes, como eu disse, no INCRA de Maceió, na sede do órgão. Eles pedem, inclusive, que o diretor do INCRA, lá de Maceió, que ele seja substituído. O nome dele é César Lira, inclusive é primo de Arthur Lira, presidente aqui da Câmara dos Deputados, que está na superintendência do órgão, como eu disse, em Maceió. Eles, inclusive, numa nota divulgada em nome dos movimentos sociais que assinam este documento, responsabilizando aí por essa invasão, eles pedem, como eu disse, a substituição do diretor do César Lira e a nomeação de José Ubiratã Rezende. Inclusive, picharam na fachada do órgão fora César Lira, que no documento diz que ele é um bolsonarista e por isso deve ser retirado da coordenação do INCRA. Aqui no Congresso, estas ações, né, já trazem aí reações por parte, como eu disse, dos deputados. Amanhã, pela manhã, deputados e senadores da Frente Parlamentar da Agropecuária se reúnem para discutir aí medidas no sentido de coibir estas invasões que, como o líder do MST, João Pedro Stedley, garantiu que vão se intensificar neste mês. Vamos acompanhar um trechinho desse vídeo, inclusive, agora. Nesse mês de abril, o nosso movimento fará muitas manifestações na defesa da reforma agrária. Haverão mobilizações em todos os estados. Seja marchas, vigílias, ocupações de terra. As 1.001 formas de pressionar que a lei, que a Constituição seja aplicada. Mas no entendimento aqui da Frente Parlamentar da Agropecuária, a bancada ruralista acredita que não é assim que se faz reforma agrária e que é preciso endurecer a legislação no sentido de punir os invasores. Discutem, inclusive, por exemplo, pelo menos 3 projetos de lei que agilizam a questão do caminho na justiça, no caso das invasões, as desocupações, para que ocorram de forma mais célere, né? Hoje em dia é preciso passar por audiência de conciliação, isso toma tempo. Outra proposta também que tramita aqui no Congresso diz respeito aí aos invasores perderem benefícios sociais, caso eles sejam, por exemplo, aí beneficiados por programas como Bolsa Família, que percam o benefício se invadirem terras e percam também o direito aí do benefício da reforma agrária. Bom, vamos ouvir, inclusive agora, o autor do requerimento da CPI. Vamos ouvir o integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, ele que amanhã deve se reunir, ele é o vice-presidente da FPA e vai falar um pouco mais sobre o assunto que deve ser alvo aí, o centro do debate no dia de amanhã. Vamos ver. Nós vamos nos somar para que a CPI, que já está protocolada, possa ser instalada sobre invasões de terra. Por isso que nós queremos endurecer a legislação para que medidas mais rápidas sejam tomadas quando a propriedade particular seja sequestrada
que é o que uma invasão faz, para que nós possamos aumentar a pena por isso, procedimentos mais ágeis e pessoas que disso participem não possam participar depois de uma reforma agrária. E como o próprio vice-presidente da FPA já adiantou a questão da CPI do MST, a gente atualiza agora. Eu conversei há pouco com o deputado Tenente Coronel Zucco, que é o autor do requerimento, que segundo ele já tem as assinaturas necessárias. Já foi protocolado então o pedido de CPI do MST com o objetivo de apurar possíveis financiadores e também a atuação do governo federal. O deputado Coronel Zucco, Tenente Coronel Zucco, que inclusive argumenta que o número de invasões nesses 3 primeiros meses do ano já supera o número de ações desse tipo registrados aí nos 4 anos anteriores do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que só falta o presidente da casa, Arthur Lira, ler este requerimento. Vamos acompanhar. João Pedro Stedley foi irresponsável e até mesmo criminoso. Estamos nesta terça-feira levando esta pauta para a Frente Parlamentar da Agropecuária. Vamos conversar com o presidente Pedro Lupion para que a gente possa, o mais breve possível, se possível, ainda esta semana, instalar a CPI do MST. Nós não podemos admitir que um militante, que o líder do MST declare em alto e bom tom que quer invadir fazendas em todos os estados da federação. Pois é, e o parlamento, a Câmara dos Deputados, propriamente, já promete pressionar, então, nesta semana, para que o presidente da casa, Arthur Lira, leia este requerimento e assim seja instalada a CPI do MST. A gente segue acompanhando e a qualquer novidade a gente aciona vocês e atualiza aqui ao longo dos nossos telejornais. Lívia. Combinadíssimo, então, Berenice Leite. Obrigada pelas atualizações. Um bom trabalho para você aí em Brasília.